Olá, amigos e irmãos. Mais um momento nosso de evangelho, de reflexão sobre o evangelho. E nós gostaríamos de apresentar a nossa amiga querida Ângela Linhares, que participa deste momento, trazendo as suas reflexões, a sua conversa, bem simples, mas ao mesmo tempo tão abrangente sobre o evangelho. Que o Senhor Jesus nos ilumine nesse instante e que possamos nos banquetear com as reflexões de agora. Que este momento seja para nós um verdadeiro momento de aprendizado, de reflexão, de alargamento dos nossos horizontes, de pensamentos, de ideias e ações. Que Jesus esteja conosco neste momento. Pedindo a Deus que nos guie sempre, que seja sempre nossa vida um hino de amor ao Mestre que nos auxilia a compreensão do sentido da vida e de cada passo que a gente dá. É com esse espírito de reconhecimento e esforço para a nossa transformação que vamos estudar hoje. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêem-se generosos impulsos para reparar desastres. Mas ao lado destes desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. Quer dizer, que estão paradas como que no sofrimento e numa coisa mortífera, e já não sabem nem têm forças para se lamentar ou para pedir ajuda. São a estes infortúnios, quer dizer, infelicidades ocultas, que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Aqui ele diz uma frase célebre, que a gente deva ajudar. Ele diz que nas grandes calamidades, enchentes, terremotos, todas essas grandes... Aí a gente não precisa dizer, né? Nas grandes calamidades, as populações, vamos dizer, as pessoas em geral se mobilizam, saem de uma certa rotina de alienação do problema do outro, a gente fala assim em geral, e avançam no sentido de ser solidária. Mas ele está dizendo que isso são calamidades, coisas públicas, mas há uma outra espécie de sofrimento, que é aquele infortúnio oculto. Porque ele está ocultado, não está tão visível, a gente custa a descobrir, ou às vezes a gente não descobre fácil. E ele está dizendo que ele se caracteriza por um estágio de sofrimento tal que a pessoa nem se lamenta, nem pede ajuda e como que fica parada, como se estivesse assim, morta já no seu próprio catre, quer dizer, num lugar de já ter se rendido à dor completamente. Então, é importante que a gente pudesse estar atento a movimentos de alegria, quando aquilo ali que a gente pensa que não vale nada vai levantar o ânimo de uma pessoa que você não imagina, mas estava para sucumbir, para cair, para desfalecer, de desânimo, de falta de esperança, de dor, de qualquer natureza. Então, hoje a gente vai falar de Kardec. Imagina como a gente um espírito que tem como guia espiritual o espírito verdade, que é Jesus. Não é uma coisa que a gente se atreve a estar dizendo isso ou aquilo. A gente precisa descobrir a experiência dele, transformar numa experiência social, numa experiência de condução da nossa relação com o universo espiritual.
não é o caso de endeusar, não é nesse sentido que as pessoas falam, elas reduzem essa questão. É que é um espírito de uma esfera muito evoluída que trouxe uma mensagem que foi pouco estudada. Até porque os espíritas são 3% do país, eu não acredito muito nisso, porque houve uns problemas, né, naquela interrogação lá de qual é a sua religião, aquele problema do censo, que a gente não vai discutir aqui, mas é importante que a gente possa perceber que o importante do espiritismo não é ser a religião dominante, que toda religião é boa e é a que faz o homem bom, que é boa para ele. Mas vale saber que essa é uma escalada evolutiva importante, compreender Deus de uma nova forma, não demonizando o outro, as religiões do outro, porque isso também são bases de guerras. Como a gente sabe, a Inquisição foi isso. As cruzadas foram coisas dessa natureza, as guerras de São Bartolomeu e por aí vai. Muitas. Todas essas coisas que têm, no fundo, uma justificativa religiosa, elas não são só políticas ou econômicas, embora o sejam também. Elas têm uma dimensão de preconceito religioso, sim, de dificuldade de lidar com a diferença com igualdade. Tem que haver supremacias. E aí, quer dizer, as pessoas que estão assim nessa acham que tem que ser superior a algo que elas acreditam. Não. O que a gente coloca como espiritismo é um pouco assim, a gente vai colocar isso, fazer a nossa parte, porque ele satisfaz angústias e perguntas. E ele vai se transformando aquilo em senso comum, a ponto disso permear todos os novos conhecimentos, e aí vai ser o conhecimento da humanidade. É diferente, certo? É uma doação de uma doutrina que verte do plano espiritual para o físico. Então, vamos contar. Do livro Espírito de Verdade, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, é um livro de Chico Xavier e Valdo Vieira por espíritos diversos. Esse daqui, vê por quem que ele é assinado? Esse daqui, por Hilário Silva. Esse texto aqui, o capítulo 52. Ele diz assim: Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado, fazia frio, muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris, que era o centro espírita de Kardec, e a promissora venda de livros, quer dizer, os livros que são as chamadas obras básicas, que ele estava fazendo nesse tempo, continuaria fazendo, e estava indo bem. Tinha pouco dinheiro, no entanto, para a obra que ele imaginava deveria tomar muito mais espaço, não é? Porque ele tinha sido alertado, essa obra deverá modificar muitas coisas na Terra. E ele, é como se ele temesse não dar conta, ou será que eu vou corresponder à obra gigantesca, o texto é exato esse, que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos, né? Ele temia não corresponder a essa obra que os espíritos esperavam dele, que ele fizesse. A pressão aumentava. Cartas sarcásticas de toda a natureza. Se a gente adivinhasse, né? Vinha perseguição de todo canto, mas vinham cartas que traziam informações sobre fenômenos de todas as partes do mundo. Mais de 1000 grupos se correspondiam com Kardec. Por isso que a revelação, em termos de método, é uma coisa incomum, sem igual, não é? Então, vamos continuar. Muitas cartas irônicas, sarcásticas, malévolas se avolumavam na sua mesa. Quando ele ia se desalentar, porque ele tinha que responder, tinha que, às vezes, ir lá em julgamento, tantas coisas, responder publicamente, por isso ou por aquilo.
Aí isso também cansava, né? Além de tudo mais. E aí, nessas horas, a sua esposa, Gabriele Boudet, ficava mais próxima dele, se mostrava mais carinhosa, tentando evitar esse desalento. E, em dado momento, ela lhe entrega uma encomenda, um embrulho que ela tinha recebido do correio. E o embrulho era uma carta singela que ele lê. E aqui a gente vai ler. Isso é histórico, isso é verdade. Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, o Livro dos Espíritos, pedindo-lhe, antes de tudo, que você prossiga em sua tarefa de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em uma grande casa desta capital, uma casa, alguma coisa, deve ser, se é uma gráfica, né? Alguma coisa assim. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades de companhia, né, de afeto do homem no mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvi seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. Aí bota 3 pontos. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de um trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto, mas muito ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Quer dizer, ameaçava botá-lo fora, né? Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Sena. Sena é o rio lá da França. Ele ficava olhando para se matar. E acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, ele pensou. Sucediam-se noites em que ele não dormia, insônia, angústia, e numa madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, ele disse, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno e vi a corrente d'água lá embaixo. Ao fixar a mão direita no parapeito da ponte para atirar-me na água, toquei num objeto molhado que se deslocou da amurada e caiu nos meus pés. Surpreendido com aquele objeto, isso era de madrugada, ele sozinho, numa ponte do Rio Sena, indo se jogar, porque a esposa morrera há 2 anos e ele não conseguia se reconstruir a partir dessa perda, né? Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Não foram as águas do rio, foi o orvalho da noite que tornara úmido o livro que ele, sem querer, caiu nos pés dele. Ele bateu assim com a mão, o livro estava na amurada, assim, naquele parapetozinho da ponte, e caiu nos pés dele, quando ele bateu. Surpreendido, peguei o livro que o orvalho tornara úmido. Tomei o volume nas mãos e procurei, sobre a luz mortiça, meio apagada do poste mais próximo, eu li bem na fronte do livro, entre irritado e curioso. 2 sentimentos diferentes. Ele estava irritado porque ele vinha numa intenção que foi bloqueada. E curioso porque, o que é que me bloquearia? Não é que coisa estranha foi essa? Aí ele diz, aí ele lê o que estava escrito, como se fosse naquele lugar que a gente oferece o livro. Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A Lohan, o nome de uma pessoa. Estupefato, quer dizer, surpreendidíssimo, li a obra. Fui para casa e li a obra. O Livro dos Espíritos era a obra. E acrescentei, breve mensagem que lhe manda o Sr. Kardec, ao volume que passo às suas mãos, para que você passe adiante, fazendo o destino tão bom quanto o destino que o trouxe a mim. Aí
assinou a mensagem, botou a data, o seu endereço, agradeceu, não é? Mostrando assim, eu assumo esse depoimento. Então, o Kardec desempacotou um exemplar do Livro dos Espíritos ricamente encadernado. E o que foi o livro que ele mandou? E viu o mesmo nome que ele tinha mandado, assinando no texto, viu o livro ainda manchado, certamente por lágrimas de emoção, como também as de Kardec agora. E tinha neste livro outra assinatura dizendo: salvou-me também este livro. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. José Perrier. Josefo Perrier. Kardec, imagina a sensação de Kardec. Quando a gente está pensando que o que está fazendo não está... Meu Deus, será que tem serventia? Eu faço com tanto amor, a gente diz, né? Às vezes, será que estamos clamando num deserto, não é? Aí a gente vai se depreciando, pois nesse momento, sobretudo porque tinha a perseguição concreta que se fazia contra ele pessoalmente, né? Contra Kardec. Aí estava num desses momentos mais difíceis quando ele encontrou esta carta. Aí continua o texto. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivaio, Kardec, experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Aconchegou o livro no peito e pensou não mais nunca em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta da radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício, desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito, turbilhonava um mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável trabalhador da grande revelação respirou a longos haustos, profundamente, E antes de retornar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Hilário Silva. Isso é um livro psicografado por Chico Xavier, de espíritos diversos. Como a gente disse, esse é o espírito Hilário Silva. Então, rogo-te, Senhor. Vamos ver aqui uma poesia, certamente é feminina, não é? Essas poesias aqui da antologia são quase todas. Vou ver de quem é esta, para dizer, 17. Não tem, eu acho que é Maria Dolores. Senhor, eu te agradeço não somente as horas boas de felicidade, em que meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos em que varo o caminho, a pedra e o vento, nos quais me ensinas, sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção da ternura em cuja luz balsâmica me pões, sob chuvas de flor, e agradeço a amargura que a incompreensão me traga, o estilete da crítica ferina que tantas vezes me oprime o peito enxaga, para que eu saiba amar mais sem reclamar amor. Agradeço o sorriso da esperança com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo o futuro risonho pela fé natural. E agradeço-lhe a lágrima dolorida com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga, trilha afora, sem caminhar em vão sob a névoa do mal. Agradeço por tudo que me deste, a ventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti, no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas, no exercício do bem,
Não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém. Para Kardec e para cada um de nós, aprender mais uma vez a consolar seu coração com a doutrina dos Espíritos. Muita paz.